Bacana, galera. Então, eu sou Cláudio Ávila, da Supera Tecnologia. A gente está nessa jornada aí de startup. A gente tem muito prazer aí de estar mais um semestre, começando hoje, mais um semestre do Founder Institute em Goiânia. Muito bom. É isso aí. Você quer uma apresentação mais longa? Tá ótimo, Cláudio. Ótimo, né? Vamos lá. Direto de São Francisco. Yeah. Falou alto. Pessoal, a gente vai daqui a pouco começar, só avisar a todos vocês, quem ainda não conhece o Founder Institute Brasil e quer saber mais detalhes de como funciona o programa, no final dessa apresentação, né, no final da gente curtir e conhecer um pouco dessa trajetória desse empreendedor que veio aqui compartilhar com a gente hoje, a gente vai trazer mais detalhes do programa. Então, né, se você já quiser ir anotando suas dúvidas, deixa, né, para depois. Agora a gente vai ter esse momento especial com um dos nossos mentores. Né, hoje o Chapter Goiânia trazendo aqui, lembrando que, né, a gente tem inscrições abertas, então para quem está a fim de saber mais do programa, até dia 20 de setembro, Goiânia está com inscrições abertas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. E enquanto o pessoal está conectando, eu já vou passar a bola para o nosso, né, para a nossa cidade host do webinar de hoje. Rafael, Cláudio, muito obrigado por estarem aqui com a gente, por trazerem o Celso, né, um mentor super especial, para a gente compartilhar com todo o Brasil e com a nossa rede. Lembrando que esse webinar fica também disponível no YouTube depois. Então, né, para vocês compartilharem com sócios, cofundadores. Vai ter muito conteúdo legal hoje. Queria agradecer a presença de todos. Vamos lá, Rafael. Bom, obrigado pela introdução. Muito prazer, pessoal, novamente. Meu nome é Rafael Pinto, né? Como eu já disse, sou parte aqui da parte da diretoria do Founder em Goiânia. A gente fez no ano passado, pela primeira vez, uma jornada, né, de aceleração de startups em Goiânia e foi bastante interessante. Aceleramos 24 empreendedores e aí, ao final, a gente viu o crescimento desse pessoal, né? Tanto em relação à maturidade como empreendedor, quanto dos seus próprios negócios. E é incrível acompanhar esse crescimento de perto, poder colaborar com isso. E agora, em 2020, a gente vai começar novamente, durante os próximos aproximadamente 60 dias, uma fase de recrutamento, com uma série de eventos interessantes para movimentar o nosso ecossistema, né? E aí, lá para o comecinho de outubro, a gente começa o nosso programa. Durante 4 meses, a gente vai acelerar startups e empreendedores daqui de Goiás, não só Goiânia, mas também Goiás. Nesse ano de 2020, né, infelizmente, por um lado e felizmente por outro, o Covid transformou nossos eventos, que no ano passado foram todos presenciais, em eventos online. Mas isso é legal porque abre espaço, né, Cláudio, para a gente se aproximar também do interior de Goiás e levar esse tema e esse programa incrível que está no mundo todo, aí rodando em mais de 190 cidades do mundo, e oferecer esses benefícios também para o pessoal do interior, né? Com certeza, né? Eu acho que essa, na verdade, é uma oportunidade incrível, né? A gente sempre fala isso, né? O Brasil é um país imenso e realmente a gente tem várias pessoas aí de outras cidades que gostariam de participar, né? E a gente até teve, né, no semestre passado, né? Caldas Novas, via toda semana. Então, assim, é complicado realmente deslocamento e tudo. Agora eu acho que vai facilitar bastante esse processo aí, muito bom. Sem dúvida. Bom, pessoal, sem mais delongas, então, a gente fazendo uma introdução aqui para esperar a maioria dos participantes entrarem. Já temos aqui bastante pessoas entrando e vamos começar um bate-papo. Eu queria apresentar, pessoal, o Celso Brandão, né? Aqui nós estamos em maioria, a Paloma de Curitiba, eu, o Cláudio e o Celso de Goiânia. Então, estamos em maioria aqui como host do evento nacional do Founder. O Celso, pessoal, é graduado em Administração de Empresas pela PUC Goiás, mas mais do que isso, ele é especialista em Marketing pelo INSPER e também tem um MBA pela BBS em São Paulo. Ele fundou a startup Entrega Web em Goiânia em 2012, uma empresa que foi líder, né, de pedidos online para restaurantes em Goiânia por mais de 5 anos, mais de 20 cidades aqui no estado cadastradas no local e também movimentou mais de 50 milhões de reais nesse período, né? Depois de 6 anos, né, 2 anos atrás da fundação da startup, ela foi vendida a Entrega Web foi vendida para Delivery Much, que é uma startup do sul do Brasil, uma startup gaúcha, e aí nessa transação o Celso passou a liderar a área de marketing, né? Se tornou head de marketing na operação da Delivery Much Brasil,
e aí começou a operar, né, dos dois cantos do país, mas na verdade no meio do país e em um dos cantos do país. A Delivery Munch, pessoal, é líder no segmento de delivery no interior do Brasil, essa top líder no interior do Brasil, que é uma área que poucos empreendedores de inovação especialmente olham, né? Então, recentemente, em maio de 2020, a Delivery Munch recebeu uma rodada de investimentos da Stone, uma rodada que capitalizou a empresa para continuar inovando e levando seus serviços para o interior do país. Então, sem mais delongas, pessoal, super bem-vindo aí, Celso Brandão, mais um goiano aí para a gente conhecer, um case de sucesso do zero, da fundação até a venda da empresa e também a trajetória que continua, né? Ela nunca se encerra na venda. Celso, um prazer ter você aqui. Valeu, Rafael, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, Cláudio, obrigado, Paloma. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação aí do currículo completo, praticamente, né? Espero poder acrescentar um pouquinho aqui no programa de vocês. Bom, pessoal, a gente tem agora uns 10, 15 minutos de bate-papo aqui com o Celso e, na sequência, a gente vai abrir o espaço para perguntas de todos vocês que estão acompanhando. Então, fiquem à vontade aí para começar já a anotar as perguntas, mandar no chat. A nossa equipe aí no background está colecionando isso. Na sequência, a gente vai selecionar algumas para responder. Mas Bom, eu não quero começar pelo começo, tá, Celso? Depois a gente vai para esse ponto, né? É do zero a êxito, mas eu estou mais curioso, olhando a trajetória da empresa e entender, né, os desafios de inovar no interior do país, né? Então, a Delivery Munch é líder de delivery no interior do país e imagino que isso traz uma série de desafios bem interessantes. Você pode comentar um pouquinho disso para a gente? Claro, claro. Não, muito interessante a sua pergunta, até porque faz muito sentido. Ao mesmo tempo que a gente percebe hoje claramente que boa parte das empresas, principalmente ligadas à inovação, de certa forma, ignoram as cidades do interior do Brasil, e isso, sinceramente, é um absurdo do ponto de vista até estatístico, né? Se a gente for levar em consideração PIB, população, as cidades do interior têm tanta ou mais relevância, dependendo do segmento, que as capitais, mas, ao mesmo tempo, isso, sinceramente, é um desafio que me surpreendeu, tá? Até quando eu vendi o Entrega Web, fui trabalhar na Delivery Munch, comecei a ter esse contato mais diário com as cidades de interior e com os usuários do interior e tal, eu fui surpreendido com uma série de comportamentos e de perfis de clientes que eu não estava acostumado. Para ser sincero, ali em relação a dono de restaurante, o perfil do nosso cliente meio ali, que são os donos de restaurante, não vi tanta diferença assim, mas do usuário final, sim, muita diferença em relação a tipo de gatilho a se ativar para efetuar uma venda, enfim, uma série de coisas que realmente são muito diferentes quando a gente fala do interior e que só vivendo a experiência mesmo para entender. Mas eu acho que o ponto principal aqui que a gente tem que ressaltar é a oportunidade que o interior do Brasil tem aí a oferecer para a gente como empreendedor e que muitas vezes fica talvez aí invisível para as grandes corporações e para quem está com um olhar muito já enviesado ali para principalmente São Paulo e Rio, talvez o eixo principal ali de inovação e de mercado consumidor, né? Que interessante. Então, ICP, né, o Ideal Customer Profile, ou Persona, é o que diferencia principalmente, sei lá, uma empresa que atua em delivery em grandes capitais, como várias que existem, de uma empresa que atua no interior, né? Isso, a princípio, o produto é muito parecido, mas como fazer isso é totalmente diferente, né? Exatamente, exatamente. Só para dar um exemplo aqui, que parece bem simples, mas que funciona muito, os nossos clientes do interior, eles enxergam a gente muitas vezes como uma marca desejo. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente faz uma campanha de cupom de desconto, que é o que quase todos os nossos concorrentes fazem diariamente, entregando cupom de R$10 de desconto e, em paralelo, na semana posterior, a gente faz uma promoção de um copo de acrílico. Tipo, faça o seu pedido e receba junto um copo de acrílico com a nossa logo e tudo mais. E há muitas vezes a campanha com copo de acrílico, só um exemplo bem simples, faz mais sucesso que a cupom de desconto, sendo que o copo tem um custo de R$1 por unidade e o cupom de desconto tem, na maioria das vezes, um custo de R$10 por unidade. Eu acho que é um exemplo bem claro de como isso muda do interior para a capital.
E é só uma das características assim que a gente percebe no dia a dia. E aí tá a importância da validação, né, Celso? Porque se você simplesmente tem seu foco na criação de um produto, olhando para a dor, simplesmente para a sua ideia, né? Quero criar um app de delivery no interior. Porque ninguém está explorando isso. Cara, é totalmente diferente a forma de fazer isso. E o cliente pensa diferente, o modo de funcionamento, a forma de engajar, os hacks, né, de criar engajamento são bem diferentes, né? Sim, exatamente. A gente realmente tem que, só na prática, para entender, para ter essa vivência e poder enxergar quais que são as diferenças, quais que são as características do seu público-alvo ali, né? Celso, agora saindo um pouco do interior do Brasil, de maneira diversa, indo exatamente para o interior do Brasil, ou para o centro do Brasil, que é Goiânia. Né? Você é um goiano, você fundou a Entrega Web em Goiânia, e imagino que lá em 2012, né, na época em que o iPhone tinha alguns anos de vida, a internet ainda estava começando a se popularizar em celulares, smartphones, né? É claro que isso já estava num movimento bem avançado, mas ainda, pensando em Brasil, ainda um pouco inicial. Você pode contar um pouco como foi esse processo, né, de começar a empresa, qual que insight te levou a isso? Foi uma ideia ou foi uma dor que você sofreu? Conta um pouco desse começo, né, o que te levou a empreender, principalmente numa área em que, em tese, né, não tinha tanta tradição em Goiânia naquela época, né? Sim. É bom primeiro contextualizar, né? A gente está falando de 2012, parece que faz pouco tempo, mas em 2012 o Instagram, por exemplo, tinha pouquíssimos anos de vida. Todas essas startups que a gente hoje tem convívio diário praticamente não existiam, né? Airbnb, Uber, todas elas estavam recém-nascidas ali. Para vocês terem uma ideia, eu criei o Entrega Web sem nunca ter ouvido falar na palavra startup. Eu não tinha noção de que o que eu estava criando era uma startup. O objetivo inicial era criar um site para pedir comida, então totalmente diferente do que a gente pensa hoje. Eu, inclusive, fui convencido pelo programador que eu contratei que era preciso criar também um aplicativo, porque senão eu não teria criado, porque eu não tinha um smartphone. Pouca gente do meu ciclo, em 2012, tinha um smartphone. E sem romantizar muito, tá, Rafael? A ideia partiu de uma experiência que eu tive fora do Brasil. Eu estava nos Estados Unidos e eu fui apresentado ao Grubhub, que naquele momento era o maior site de pedir comida dos Estados Unidos. Eu nem sei se eles tinham aplicativo na época, provavelmente tinha, mas eu usei o site lá. E aí eu falei, cara, preciso levar alguma coisa parecida para Goiânia. Tinha acabado de terminar a faculdade, estava saindo do lugar onde eu trabalhava e queria empreender. Eu falei, cara, eu vou montar um site de pedir comida. E por incrível que pareça, eu pensava, não quero um negócio só de pedir comida, porque isso talvez seja meio limitado. Então, também quero colocar um portal que a gente chamava, um portal de pedido de comida, um portal de pedido de presentes e outro de conveniência, que acabou se tornando que hoje é a Rappi, né? Ou que todos os aplicativos de delivery estão migrando, que é trabalhar com várias verticais diferentes, resolvendo o problema, né, de pedir tudo dentro de casa. Então, foi dessa forma, foi me espelhando em uma solução de fora do Brasil e trazendo para cá, que é inclusive uma das formas que eu acho mais interessantes de se ter ideias de negócio, estudando o mercado externo e tentando entender o que de inovação a gente pode trazer para cá, quais adaptações a gente pode fazer de um negócio e trazê-lo aqui para o Brasil. De certa forma, o que acontece fora é meio que o futuro, né, do que está acontecendo aqui. Sim. E você chegou a analisar se no interior de outros países também existe esse movimento, né, de startups operando com serviço de delivery no interior, ou isso ocorre mais nas capitais também? Não, existe muito. Nos Estados Unidos, especialmente, existem algumas empresas com grande foco no interior, tá? Quando a gente fala de Uber Eats, Grubhub, Seamless, todos eles estão com foco maior nas capitais, mas a gente tem várias outras que, inclusive, também trabalham no formato que a gente expandiu muito, né? Hoje não é exatamente o nosso foco, exatamente pelo investimento com a Estônia, mas boa parte das empresas do interior nos Estados Unidos também focam no formato de franquias para fazer esse crescimento.
Pô, que legal. Bom, Celso, e aí? Então, nesse comecinho, você fez um pitch ali para o seu na verdade não foi fundador, né? Para o seu empregado, né, o desenvolvedor. Ele te ajudou a desenvolver essa ideia, isso te mostrou provavelmente que você estava num mundo completamente novo, né? Ainda mais em 2012, pouquíssima gente falava em startup. Imagino que você teve que passar por um processo de descoberta muito grande, né? Então, sua curva de aprendizado deve ter sido relativamente lenta em relação ao que as pessoas hoje, por exemplo, podem aprender e avançar nos seus negócios, por exemplo, por meio do Founder, né? Que é um programa que em 14 semanas te oferece uma experiência que geralmente você tem por conta própria em 12 meses, em 24 meses. Então, a curva de amadurecimento é muito alta. Você pode contar um pouco dos desafios, né, de começar esse projeto, de conseguir seus primeiros clientes e faturamentos, né? Numa época em que a tecnologia ainda estava começando a ser utilizada no digital, né? Sim. Não, com certeza, Rafael. Eu acredito que o que o pessoal poderá aprender aí em 14 semanas, eu provavelmente aprendi só quando eu saí do negócio, lá 4, 5 anos depois, tá? Então, não tenho dúvida que isso aí, inclusive, foi uma grande dificuldade nossa, o de não ter ido atrás de mentores experientes que já tinham conhecimento na área, até porque existiam muito menos mentores experientes, né? Quando a gente está falando de 2013, 2014. Mas, cara, a gente teve muitas dificuldades. A primeira, sem dúvida, foi a operacional em relação à tecnologia. Você falou aí, não era meu funcionário, era uma empresa terceirizada, que foi um grande erro. Eu rodei 4 anos com a tecnologia totalmente terceirizada. Porque a gente tinha um cofundador que, teoricamente, era para trabalhar com tecnologia, mas ele acabou saindo da empresa antes da gente começar a faturar, ter um faturamento relevante, que é uma coisa relativamente normal, né? Por isso que é necessário um alinhamento muito grande entre os fundadores, para que todo mundo entenda aonde está entrando e que isso é difícil e que vai demorar a começar a rodar, mas enfim, a primeira dificuldade muito grande que a gente teve foi a operacional. Então a gente contratou, em relação à tecnologia, a gente contratou uma empresa para desenvolver o nosso aplicativo, o nosso site na época e tal. Eles entregaram isso como é natural numa primeira versão, cheio de defeitos, cheio de problemas, rodava, mas sempre tinha muitos ajustes para se fazer, e aí a gente acabou, inclusive eu, por não entender de tecnologia a fundo na época, né, hoje eu entendo um pouco mais, tendo muita dificuldade com isso. Depois a gente passou por uma dificuldade comercial e de confiança, principalmente, que hoje, no meu segmento especificamente, não tem, mas eu acho que muita gente aí que está olhando para outras áreas tem, que foi ganhar a confiança dos restaurantes. A gente estava saindo de um período pós-compra coletiva. Então, eu chegava para falar a respeito do nosso negócio e ninguém nunca tinha ouvido falar de nada parecido, e o pessoal logo fazia uma ligação com compra coletiva. Falava assim, esse aí é mais um Groupon que vai me dar dor de cabeça ou me dar o cano aqui no final. Então, eu tive que ganhar a credibilidade e confiança dos restaurantes e depois ganhar a credibilidade e confiança dos usuários, tá? Para vocês terem uma noção, quase todos os meus amigos que faziam um pedido depois ligavam para mim e falavam, cara, fiz um pedido aqui, será que chega mesmo? Eu posso confiar de que o restaurante vai me entregar e tal? E aí eu falava que podia, mas também morria de medo. Ficava acompanhando por telefone também lá com o restaurante para saber se estava tudo certo. Então, assim, cada etapa, cada período do negócio apresenta uma dificuldade, um desafio diferente, né? Os primeiros são esses operacionais, depois começa a ficar desafios um pouco mais estratégicos, de visão de longo prazo, que eu tenho certeza que quem passar aí pelo processo do Founders já não vai ter tanta dificuldade, porque, sinceramente, eu fiz isso quase tudo no escuro, sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda de muita coisa que hoje se encontra na internet, enfim. Foi um processo dolorido e que eu tenho certeza que poderia ter sido muito mais rápido e rentável se eu tivesse a experiência que hoje eu tenho ou se eu tivesse acesso a um programa como Founders. Para vocês terem uma noção, a gente nasceu em 2012, o iFood nasceu em 2011. Ou seja, quem sabe a gente não poderia, se tivesse tido acesso a um pessoal qualificado, ter seguido mais ou menos o mesmo caminho deles, né? Legal você comentar que... Sim. Legal você comentar, Celso, que os mentores fizeram falta, né? E que isso faria a diferença. Porque é justamente nesse ponto que o Founder entrega mais valor, né? Nosso programa tem 14 semanas, é extremamente estruturado. E em cada semana a gente tem apoio de mentores. E aí, quando a gente fala mentores, são empreendedores que já passaram pela jornada de criar um negócio e atingir um relativo sucesso.
Então não é qualquer pessoa ajudando nossos empreendedores ali, né? Mas eu fiquei curioso de entender quanto tempo levou, né? Desde a fundação, lá em 2012, até o momento em que você já começou a ficar um pouco mais tranquilo financeiramente dentro do negócio, não no sentido de gerar lucro, mas no sentido de atingir break-even, poder começar a investir um pouco mais em marketing, contratar equipe, sair daquele sufoco inicial da validação, né? Uhum. Cara, por incrível que pareça, você falou aí de ir no chegar no break-even, gerar lucro e tal. Como a gente não tinha essa cabeça de startup nem conhecimento a respeito de como o negócio funcionava, desde o dia 1, o nosso foco era lucro e rentabilidade. Então, assim, nós começamos o negócio com 3 sócios, ninguém recebia nada e a gente já focava em faturamento desde o dia 1. Hoje, por exemplo, talvez eu teria feito boa parte do processo aí de forma muito mais simples, sem focar em cobrar do cliente logo de cara, dos restaurantes, enfim, gerar valor para ele para depois cobrar. E dessa forma, com a estrutura super enxuta que a gente tinha e sem pensar na necessidade de investimento e na corrida que a gente estava entrando, a gente acabou gerando uma receita, chegando a um break-even de forma muito rápida, tá? Mas aí, lá para 2014, mais ou menos, 2 anos depois, a gente começou a ter acesso a um pouco mais de informação a respeito do mercado, a respeito de como as coisas estavam indo. A gente começou a receber as primeiras propostas de aquisição do nosso negócio também, tá? Por praticamente todos os outros players maiores. E aí a gente entendeu a capacidade do negócio que a gente estava na mão e o quanto a gente precisava investir nisso. Então, assim, a gente fez meio que um processo contrário. A gente chegou no break-even muito rápido para depois entender que a gente tinha que investir para potencializar o negócio. Mas, de fato, eu acho que a gente só conseguiu dar escala que o negócio precisava e ter uma equipe mais robusta ali por 2015, mais ou menos, 2016, quando o mercado começou a ficar extremamente concorrido e a gente viu que a gente seria engolido muito rápido se a gente não se estruturasse melhor. Cara, que interessante, né? Porque essa é a sequência que geralmente se indica, né, para a criação de uma startup, que é a partir de uma ideia, focar nos seus primeiros clientes, entregar o máximo de valor para eles, entender como ajudar de fato, e aí, em cima disso, né, conseguindo de fato começar a tracionar, na hora que você vê que de fato funciona você propondo, não só do ponto de vista técnico e de produto, mas do ponto de vista de proposta de valor e do que isso gera de atenção e de interesse do outro lado, né? Feito isso, você tem condições de investimento. E foi mais ou menos o que vocês fizeram, embora que talvez um pouco da tentativa e erro, né? Dentro disso, o que você destaca como os principais erros e principais acertos? Assim? Sim. Cara, o principal erro talvez tenha sido não buscar mais informação. Eu buscava, tá? Eu sempre fui estudioso e atrás, assim, mas eu acho que se eu tivesse ido mais a fundo e talvez em determinado momento saído aqui de Goiânia, buscado essa informação de uma forma mais intensa, eu acredito que eu teria enxergado muito mais rápido o potencial do negócio que eu tinha nas mãos. Investido muito mais. Então, investido ou procurado investidores que pudessem nos ajudar de uma forma muito mais consistente. Então, eu acho que um dos principais erros nossos foi menosprezar o potencial do negócio que a gente tinha na mão, por não entender exatamente aonde a gente estava. Tá? Então, eu acho que foi um erro assim, muito forte e que levou a vários outros, como não procurar investimento externo, não procurar mentoria externa, não procurar programas como Founder, por exemplo. Eu acho que talvez esse tenha sido o principal erro. E aí também a gente teve muita dificuldade aqui em Goiânia nesse momento, que acabou se tornando um erro, de montar uma equipe qualificada. Todas as vagas que a gente abria, a gente tinha muita dificuldade de preencher, porque hoje já é difícil de contratar desenvolvedor, né? Na época ainda era muito mais, tinha pouquíssima gente que trabalhava com desenvolvimento mobile em Goiânia, trabalhar com marketing digital. Hoje tem, acho que, muita oferta disso, mas tinha pouquíssimo também. Então, acho que foi isso, menosprezar o potencial do negócio e não investir para achar a equipe que eu precisava, mesmo que se fosse fora e tudo mais. Não pensar grande, de certa forma, né? Sim, com certeza, com certeza. Para vocês terem uma ideia, a gente resolveu mesmo vender a operação com a proposta do Delivery Much em 2018, porque a gente acreditava que o jogo estava ganho, vamos dizer assim, que o mercado estava consolidado e que já tinha um ganhador. Depois disso surgiu simplesmente Uber Eats e Rappi, totalmente do zero. Então, assim, ficou muito claro
É lógico que a Delivery também me mostrou isso, tá? Hoje a gente, assim, tem certeza absoluta de que o mercado está só no começo. Esse mercado nosso deve crescer mais de 10 vezes aí nos próximos 10 anos, por dois motivos. Um, penetração mesmo, mudança de hábito, de sair do telefone, sair do WhatsApp para ir para o app de pedidos, mas também por mudança de consumo, de hábito de consumo do cliente. Então, acho que a pandemia acelerou muito isso, mas a gente sabe que isso tende a ficar mais forte ainda nos próximos anos, por N motivos aí. Você falou um negócio que eu achei interessante ali no comecinho, né? Você buscou uma empresa para desenvolver o software e não um sócio de tecnologia, que é o que a gente vê com mais frequência hoje. Mas ainda assim tem muita gente que decide buscar um sócio, porque eu não quero dar participação para uma pessoa, eu quero ficar com a maior parte. Você pode falar um pouquinho disso, de como foi a experiência de terceirizar seu software e quais são as boas práticas que você indica nisso? Sim. Primeiro eu quero falar até dessa parte de não querer dar parte de nada, né? A gente se preocupa no começo ali, fala assim, não, eu não quero dar isso aqui porque senão eu vou ficar com a participação menor e o cara vai ficar... Tipo, você não está dando nada, não existe nada, né? Pelo menos se é o começo mesmo da empresa, não existe o que você está dando, você está dando um sonho, você está compartilhando seu sonho com outra pessoa, e para mim tá mais que claro, mais que evidente, que quanto mais você compartilha, mais chance isso tem de dar certo. Senão você vai morrer com tudo, com 100% de nada. Então, isso aí é uma besteira muito grande. E segundo, cara, eu sou até suspeito para falar, porque perto de outras experiências que eu vi de terceirização de tecnologia, a minha ainda foi muito boa. Porque ela deu certo por 3, 4 anos, porque, sinceramente, eu encontrei pessoas capazes, sérias e que conseguiram me ajudar em determinado momento. Logo também eu virei o principal cliente dessa empresa, era uma empresa pequena, mas com pessoas muito boas trabalhando. Eu não sei se o Cláudio e você, Rafael, conhecem, era Triângulo Soluções, do Marcelo Quinta, que hoje trabalha lá em Londres, que foi quem desenvolveu nosso aplicativo, mas trabalha em Londres no Facebook, do André e do Égio. Oi? Demais. Então, assim, eu dei a sorte, sinceramente foi sorte, porque eu não sabia nada de tecnologia, não conhecia eles, de cair na mão deles, e aí eles me atenderam muito bem durante um bom tempo. Mas, sinceramente, não recomendo de forma alguma, primeiro porque o nosso desenvolvimento, apesar de ter sido legal por parte deles, foi muito mais lento e muito mais caro do que seria se eu tivesse incorporado um sócio desde o começo. Em determinado momento eu chamei eles para ser sócio nosso, tá? Mas fiquei nessa, não queria dar uma parte relevante de nada que eu tinha naquele momento, porque inexperiência, né? E aí acabou que eles não entraram, mas ficaram como prestador de serviço, enfim. Foi bom, mas não recomendo por causa disso. Uma empresa terceirizada nunca vai conseguir te entregar a velocidade e um preço que um sócio interno consiga. Isso se ela for boa, porque se ela não for muito boa, ela não vai te conseguir entregar velocidade, preço, e ela também não vai te entregar o produto que você precisa. O que eu mais vi nesses anos aí, que muita gente procurou a gente para começar um negócio e tal, foi a empresa de desenvolvimento de software abandonando projetos aí no meio do caminho, porque, enfim, a culpa geralmente não é só das empresas, é muito dos fundadores também, que tem que mudar escopo, que é uma coisa extremamente normal, né? A gente começa o negócio e faz 1 milhão de pivotagens. Se é dentro de casa, o problema é de todo mundo. Agora, se é de fora, a empresa não tem nada a ver com isso. E tem que pagar mais horas. Como você falou, né, Celso? Não é só a empresa, né? Os próprios sócios, né? O que eu já vi de sócio de TI desistir do negócio também. Sim. Realmente é uma área crítica, né? A gente está falando de empresa de tecnologia, né? Que é o caso da sua, né? Exatamente. Celso, falando de produto, né? Desculpa, vai lá. Não, é só para completar, eu falei até no começo, Cláudio, por isso que é muito importante estar todo mundo muito ciente da onde está entrando, né? Que é um processo de longo prazo, que é um processo, sinceramente, muito doloroso, muito mais difícil do que talvez uma empresa tradicional. Enfim, tem que estar bem claro assim, qual que é como serão os próximos meses de quem está entrando num projeto de startup. E os tempos são diferentes também, né, Celso? Quando você fala, antigamente, bastava um cara de TI. Agora, você tem que ser um cara que faz um monte de coisa, né? Um super CTO. Sim. Ou então você tem que ter realmente pessoas complementando, né? Então, a gente tem casos aqui de vários exemplos aqui de que a gente é o braço de TI e funciona, e em alguns casos não funciona. Então, é bem interessante. Exatamente.
Legal, Celso. Bom, sobre o produto, né? Você comentou que tem muita interação, muita mudança, muito aprendizado no começo. O produto muda o tempo todo. O que a gente mais vê no dia a dia, né? Eu sou advogado, trabalho com startups o tempo todo, né? Então conheço muitos empreendedores que estão começando e o cara fica anos desenvolvendo um produto que ele quer que seja perfeito, lindo, funcional, ele quer impressionar o cliente dele. Sei lá, 12 meses desenvolvendo para chegar no momento em que ele mostra isso para o cliente e descobre se funciona, se não funciona, o que é relevante, o que não é. Como é que foi a experiência de vocês na criação da entrega web, né, e como isso evoluiu? Assim, né? Vocês criaram um produto robusto no começo ou foram nessa ideia de MVP mesmo? Sim. Não, foi a ideia totalmente errada também. A gente queria o produto perfeito desde o primeiro momento e isso fez com que a gente demorasse entre a contratação da Triângulo, a assinatura do contrato, até o lançamento do aplicativo, demorou acho que uns 10 meses aproximadamente. Isso porque eles estavam trabalhando praticamente só para a gente na época. Então, tipo, coisa que eu não recomendo de forma alguma, até porque hoje a gente tem muito mais ferramentas que possibilitam que a gente execute um MVP com muita tranquilidade. Todo mundo que vem me pedir opinião a respeito de ideia e tudo mais, eu falei, cara, beleza, mas isso dá para rodar no WhatsApp. Antes de ter uma ferramenta pronta, roda ele no WhatsApp aí por um mês, pelo menos, para ver se dá certo. Se der certo no WhatsApp, aí você começa a trabalhar para desenvolver seu aplicativo. Então, recomendo total isso. E aí eu lembrei de uma história aí, quando você falou de chegar no produto perfeito. Cara, uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, depois que a gente lançou nosso aplicativo, ele estava rodando lá, tal, o negócio em si ainda não tinha um volume muito grande, mas a gente começou a perceber uma movimentação em relação à modernização de layout de praticamente todos os nossos concorrentes. Não só concorrentes, mas das empresas fora do Brasil também. E aí o nosso layout estava ficando um pouquinho fora, mas nada assim, absurdo, só realmente detalhe e tal. E aí a gente foi atrás do cara que tinha desenvolvido o layout do nosso site, do nosso aplicativo, para conversar com ele e tal. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, você está achando que isso aqui que está fazendo você vender menos? Isso aqui não tem nada a ver. Você tem o produto bom já para o seu cliente fazer o pedido, você já tem um Audi na mão, você está querendo uma Ferrari, só que você tem que investir esse dinheiro da Ferrari em outro lugar, em marketing, no comercial, em expansão, mas não exatamente no layout, porque isso aqui é uma coisa irrelevante, isso aqui é pura cosmético, né? Só para deixar um negócio mais bonito, atender o ego, na verdade, meu, de que não queria ficar para trás dos concorrentes na época. E aí eu coloquei o rabinho entre as pernas. Legal a história. Você tem razão. Você tem razão. A importância do mentor, né? E olha, esse cara era, na verdade, um cara que eu estava procurando para contratar ele para atualizar meu layout, e aí ele foi meu mentor de uma forma até surpreendente, né? Porque ele falou, não, esse serviço eu não vou pegar, é melhor você continuar é difícil encontrar pessoas sinceras assim, né, Celso? Sim. E demorei mais, acho que 1 ano e meio depois para atualizar meu layout. Que legal. Com base nisso que ele falou. Isso é uma característica do programa do Founder, né? A gente incentiva, assim como os americanos, a gente incentiva que os nossos mentores sejam extremamente duros e honestos no feedback. Duros no sentido de mostrar a realidade sem esconder, sem passar a mão na cabeça do empreendedor. Isso é extremamente importante para o crescimento do empreendedor e para o aprendizado rápido dele, né? Pessoal, a gente queria começar começar a fazer algumas perguntas aqui para o Celso. Temos algumas aqui já e fiquem à vontade, pessoal, mandem perguntas aí. Fiquem à vontade para começar a estressar a história do Celso aí. Vou começar, Celso, fazendo uma pergunta aqui do Guilherme Rogato. Ele perguntou se você já fez parcerias ou investimentos anjo, e aí se você sempre teve um bom plano de negócio criado para mostrar o potencial da sua startup. Eu acredito que ele quis dizer se você sempre teve uma boa forma de, seja pitch, seja um plano de negócio, seja uma ideia, uma visão, para mostrar para os parceiros ou para os investimentos, né, para os investidores. Sim. Acabou que a gente teve alguns investidores, mas quase todos caíram de paraquedas, tá? A gente não foi atrás de nenhum deles, porque a gente realmente não tinha essa visão aí do potencial que isso poderia ter para o nosso negócio. O primeiro deles foi o Cauê, que foi nosso sócio até a vinda para Delivery Much, e um cara que ajudou a gente bastante, mas ele era nosso concorrente. A gente lançou o Entrega Web, depois de 10 meses mais ou menos, ele lançou o Ligons, que era uma plataforma muito similar. A gente investiu, vou abrir aqui para vocês, até porque eu acho que eu tenho a permissão dele. A gente investiu aproximadamente R$100 mil para lançar o Entrega Web lá em 2012. Ele tinha investido R$700 mil para lançar o Ligons. Só que
por uma questão de timing e principalmente de sócios estarem envolvidos na operação, a gente estava no muito melhor que ele depois de uns 6 meses que ele tinha começado a rodar. E ele tinha uma outra empresa para tocar, ele tinha algumas questões familiares de planejamento e que ele não poderia mais focar na Ligons. E aí ele chamou a gente, falou, cara, vamos unir forças aí e tal, eu viro sócio de vocês, a gente vê como que a gente faz isso da melhor forma. Aí a gente fez uma negociação, falou para ele, Cauê, a gente está precisando também de investimento em tal e tal parte. Ele pegou e entrou, foi super parceiro nesse momento e também nos outros, e acompanhou a gente durante todo o processo. Então a gente teve, mas ele caiu de paraquedas. A gente, lógico, mostrou um plano de investimento para ele, mas sinceramente foi muito mais uma oportunidade do que, de fato, uma compra do nosso plano de crescimento. E o outro foi um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil. Esse eu acho que não é muito bom eu abrir o nome aqui, mas enfim, é um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil que não queria mais ter várias plataformas de delivery, não estava satisfeito com o serviço prestado pelas outras plataformas de delivery e nos procurou para se tornar sócio nosso e expandir com a gente, tá? Também foi um processo muito legal, a gente se profissionalizou demais nesse momento, a gente saiu de, se não me engano, 6, 7 colaboradores que tinha para 15 pessoas, que foi o auge nosso, assim, e que propiciou a gente a chegar a 100 mil usuários, em mais de 20 cidades, como você falou aí. Enfim, foi um processo muito legal e eles se tornaram sócios da gente. Depois de um ano, eles resolveram sair, porque eles enxergaram que eles estavam deixando muito dinheiro na mesa por serem exclusivos nossos. E a gente tinha deixado bem claro, desde o primeiro momento, que seria um processo gradativo, né? Que a gente iria crescer, mas que ia demorar para chegar lá. Mas, enfim, eles acharam que não valeria a pena continuar aí esse processo e acabaram saindo. Mas, enfim, foi tudo bom também, foi uma etapa de muito aprendizado para a gente, mas que também, sinceramente, foi muito mais uma questão de oportunidade. Apresentamos um planejamento e tal, do que uma compra do nosso plano. Legal. Vou conectar essa pergunta, aliás, essa resposta em outra pergunta que veio aqui de um cara chamado Anonymous Viewer. Nome muito esquisito dele, né? Ele perguntou se nós temos uma ideia, mas precisamos de investidores. Como podemos encontrar? Tá, eu acho que a primeira coisa é você não morrer abraçado com a ideia de que você precisa de um investidor. Poucas ideias realmente precisam do investidor para sair do papel. Tá? E aí eu dei o exemplo dos MVPs via WhatsApp, que, sinceramente, geralmente não precisa de quase investimento nenhum. Precisa de um pouquinho de boa vontade, de tempo e de querer realmente fazer um negócio sair do papel. Depois que o negócio sai do papel, fica muito mais fácil conseguir um investidor do que com uma apresentação de PowerPoint. Seja esse investidor, os FFFs, né, que a gente fala, que é os Family, Friend and Fools, que são os amigos, os parentes e tolos que teoricamente não sabem tanto assim, por isso estão investindo no seu negócio. E aí, depois... Para investir em ideia, a pessoa tem que ser um pouco tola até, né? A não ser que você esteja investindo em um cara que seja de altíssimo nível, com track record já aprovado, né? Sim, exatamente. E aí, depois de você ter feito o seu MVP dentro de casa, que eu sinceramente acho que geralmente dá para fazer com dinheiro zero, depois de ter passado pelo FFF, se a sua ideia ainda está parando de pé, se você ainda está conseguindo ganhar tração, tudo se abre. Você provavelmente vai começar até a chamar a atenção do mercado de uma forma natural para que você não precise ir atrás de investidores e que os investidores comecem a ir atrás de você, como aconteceu com a gente no EntregaWeb, talvez um pouco por sorte e também por, vamos dizer assim, falta de time nosso de ir atrás, deixar eles virem atrás da gente, mas também que aconteceu muito forte na Delivery Much no ano passado. A gente recusava a todo momento pessoas interessadas em investir na gente, porque a gente tinha geralmente outros interessados mais estratégicos para a gente, como a Stone, por exemplo, que a gente acabou fechando, sabe? Então, eu acho que é isso, é começar a dar um passo por vez, olhando para frente e saber que você pode ser tão relevante a ponto de os investidores irem atrás de você e não você ir atrás dos investidores. Não tem problema nenhum ir atrás deles, mas, sinceramente, se você passar pela fase do FFF e ainda tiver com a sua ideia firme e crescendo, você vai saber aonde que você vai poder procurar.
Legal. Bom, conectando numa outra coisa que você falou um pouquinho, você comentou que lá em 2012, quando vocês fundaram a Integra Web, o iFood surgiu por ali também, né? E lá para 2015, 2016, a concorrência começou a aumentar bastante. E aí o Guilherme Ávila perguntou, né? Ainda existe espaço para os marketplaces? Ou é um mercado muito difícil, né, de entrar? Ainda dá para entrar hoje? Cara, eu acho que para você criar um marketplace de comida especificamente, do zero e dar muito certo, só se você tiver alguma ideia de feature assim, muito inovadora e que não seja facilmente copiável pelos players já atuais, ou se você atuar num nicho muito específico. Por exemplo, a gente viu já nascendo aí marketplaces só de comida vegana, que é um mercado que vem crescendo bastante. Ano passado eu estava na Europa e vi um só de marketplace que só vende a carne fake, né? Tipo Beyond Meat, Fazenda Futuro, essas coisas. Se você entra lá e só tem restaurantes que vendem as carnes vegetais, carnes feitas com base em vegetal. Então eu acho que só nisso, só se você tiver uma ideia realmente muito revolucionária e com os players atuais vão ter dificuldade em desenvolver uma ideia igual. Não precisa se iludir em relação a isso. Se for fácil de copiar, todo mundo vai copiar, tá? Sem nenhum medo de ser feliz. Ou se você atuar num nicho muito diferente, como por exemplo a Delivery, que a partir de 2018, antes não tinha essa visão, tá? Mas a partir de 2018, final de 2018, começo de 2019, focou especificamente em cidades do interior. Legal. Bom, ainda no tema de marketplace, né? O Bruno, nosso amigo aí, o Bruno Nunes, ele perguntou, a minha dúvida seria como gerir a ansiedade do lojista no início desse negócio, quando ainda não se tem muitas pessoas usando e fazendo pedidos. Enfim, como é que é essa relação entre entrada de novos negócios e novos usuários fazendo pedidos? Que é aquela dúvida do marketplace, né? Marketplace tem dois lados sempre. Às vezes tem Quem eu devo colocar primeiro, né? O lojista ou o cliente? É um problema de ovo e galinha, basicamente, né? Sim, sim. Não, a gente ainda sofre, tá? A gente está lançando, só em agosto a gente vai lançar 20 novas cidades. E a gente ainda sofre esse problema de fazer a gestão da expectativa aí dos clientes em relação ao que você, de certa forma, tem que prometer para ele entrar, tá? Primeiro é isso, eu acho que gerir expectativa, ser claro e ser transparente com ele em relação ao que realmente você pode entregar e as suas expectativas. Muitas vezes as expectativas não são alcançadas e eu acho que isso você consegue resolver com um bom relacionamento, ser bem próximo dele e mostrar para ele que você é um canal extra e que, na minha opinião, no primeiro momento principalmente, não tem que gerar nenhum custo fixo. Que toda a sua venda vai ser uma venda incremental, então que se ele fizer uma venda por mês através do seu canal, já está ótimo, porque ele não teria aquela venda antes disso. Então, é realmente uma questão, acho que muito mais de gestão de expectativa e relacionamento próximo. Tá? E, durante esse período que você não gera venda para ele, sinceramente, você não pode gerar trabalho. Então, que seja fazer o login no seu sistema. Cara, se você não está fazendo, se você não está gerando venda, fazer o login no seu sistema é um trabalho, sim, que ele não vai querer ter. Então, não precisa fazer o login, eu vou ficar logado aqui por você, ou eu vou pegar os pedidos e vou te passar por WhatsApp sempre que ele chegar. É entender realmente como que você pode resolver o problema daquele cara e não ser mais um problema. Se o cara já tem 4 plataformas de delivery, por exemplo, e você está pedindo para ele logar numa quinta que não vai gerar venda, você vai ser um problema. Então, de duas uma, ou você tem que fazer tudo automático, não precisa fazer nada, você vai ligar o seu computador e a plataforma já vai estar ligada aqui, ou você vai ter que falar para o cara, você não precisa nem logar, sua loja vai ficar aberta automaticamente aqui no meu sistema e eu vou te passar esse pedido por WhatsApp, da forma que o cliente quer, né? Até uma brincadeira que eu faço com a minha equipe lá na Delivery é que quem escolhe o canal não é a empresa, é sempre o cliente, seja ele loja, seja ele usuário, enfim. A gente que tem que estar pronto para atender a necessidade do cliente, não tentar obrigar ele a se adequar aos nossos canais aí. Caramba, muito aprendizado aqui. Eu acho que eu vou até parar de fazer perguntas, senão não vai sobrar gente interessada em fazer nosso programa. Tanto conhecimento aqui, todo mundo vai sair daqui PhD. Brincadeira, pessoal. Bom, mas olha só, eu tenho outra pergunta aqui, voltando um pouco para o assunto de sócios, tá? O Jefferson Calderaro, ele perguntou que, considerando que a parte de monetização da minha startup é pequena, com cerca de 11 a 12% do faturamento, como posso pensar em sociedade? Eu penso em oferecer participação nos lucros do negócio, o que me
o que me permitiria ter um profissional de desenvolvimento e marketing participando do êxito da empresa. Faz sentido? Existe lógica coerente nisso? Não, não faz sentido porque a gente sabe que no modelo de startup, lucro é uma coisa quase que, enfim, é muito difícil de saber exatamente quando que você vai ter lucro, então, e você já está falando que seu faturamento parece pequeno, seu modelo de faturamento é pequeno, eu não entendi se você cobra um FII e esse FII é de 11% a 12%, se for isso, não é pequeno, tá? É relevante, a gente quando começou a entrega web era 10%, e a maioria dos restaurantes a gente conseguia fechar se fosse 6%, 8%. Então, isso não é pequeno, mas eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Mas não consegue porque, geralmente, o lucro ele só vem a longo prazo e ele é extremamente imprevisível. Tanto imprevisível em relação a quando você vai ter e a quanto você vai ter. Então, como que você vai falar para a pessoa que quando eu tiver lucro, eu não sei o tamanho que ele vai ser, eu não sei quanto ele vai ser, quando ele vai ser, mas eu te dou uma parte disso. Então, não faz sentido. E, de novo, se você acha que seu negócio está pequeno, é difícil entregar participação para alguma outra pessoa, aí mesmo que você tem que entregar. Se o seu negócio está faturando só R$100 por mês, se você der 10% de participação para a pessoa, ela vai ter R$10 por mês. E se ela te fizer chegar a 1 milhão de reais de faturamento, você vai estar passando 100 mil por mês, mas você vai ficar com 900 mil. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a cabeça um pouco mais aberta em relação a isso, sabe? Se o negócio é pequeno, aí mesmo que é a hora de entregar uma participação maior para a pessoa. E se o negócio já é grande, ou tem potencial para ficar muito grande, você pode entregar uma participação menor, mesmo assim a pessoa vai ter interesse em participar. Sem então, dúvida. Eu acho que a pergunta dele aí, Rafael, desculpa, eu acho que, na verdade, o percentual, no caso que ele fala de faturamento dele, né, do negócio dele, ele tem que considerar como uma receita dele o que entra para o caixa dele, não o que ele transaciona, né? Que é o teu caso, inclusive, né? Se você for colocar para o caixa todo o teu faturamento aí e tal, é uma grana bacana. Então, eu acho que essa que é a dúvida que ele teve. A pergunta vai no sentido, né, Cláudio? Né? A pergunta foi no sentido aqui de entender se, faturando tão pouco, né, eu fico com 10, 11, 12% do faturamento, a gente fatura isso, o resto é transacionado. Ficando com tão pouco, como é que eu posso trazer um sócio e oferecer lucro para ele? Na verdade, não faz sentido oferecer lucro para um sócio porque eu estou descapitalizando o próprio negócio. Né? Então, é participação societária, é sócio, não é lucro. Né? O sócio, ele olha para o longo prazo. Né? Então, é uma outra forma de enxergar, né, Celso? Sim, exatamente. E você consegue, você precisa entender o potencial do seu negócio e como as possibilidades de exit que você tem no negócio para atrair gente boa com base nisso, tá? Não só de exit de venda, mas enfim, de liquidez no longo prazo, seja através de uma venda, seja através de uma participação de um novo sócio, ou seja através de lucro. Para assim, olha, agora eu não consigo te entregar isso, mas lá no futuro, quando isso acontecer, você tem uma participação X. E aí uma sociedade vai dar uma segurança muito maior para esse cara do que uma promessa de divisão de participação em lucros, né? Legal, Celso. Celso, agora vamos fazer uma pergunta relativa ao seu exit, tá? Esse período mais final aí da sua trajetória. Final, na verdade, começo de um novo capítulo, né? O Ciro Rocha, né, um dos nossos mentores aí também no programa. Ciro é uma referência aí na área de branding, marketing. Nosso mentor no programa também, amigo do Celso, né? Ele perguntou que, considerando o exit, né, a saída para a Delivery Munch e a entrada da Delivery Munch, como é que foi o processo de participação nessa nova sociedade, né? Existe o vesting, que é aquele mecanismo no qual você tem que cumprir algumas condições para adquirir participação. Qual forma você considera ideal nessas situações de entrada de novos sócios com o negócio já rodando bem? Sim. Tá, importante ressaltar aqui, eu conheci o Ciro e me tornei amigo dele por causa disso, porque ele desenvolveu a marca do Entrega Web, tá? Então, foi um dos nossos investimentos consideráveis, Ciro, lá no começo do Entrega Web, foi no branding, que a Enredo, que a empresa do Ciro desenvolveu, eu recomendo demais para quem tiver a oportunidade de conhecer o trabalho deles aí, foi muito legal. Bom, esse trabalho com a Delivery, essa negociação com a Delivery, não foi exatamente uma negociação totalmente premeditada, ela meio que aconteceu naturalmente, tá? A gente tinha algumas propostas de aquisição na mesa, e uma delas era da Delivery Munch. E na Delivery Munch a gente achava mais interessante porque a gente teria uma participação, o que a gente chama
é um ganho futuro, né? Eles estavam adquirindo a gente naquele momento para a gente criar um modelo de grandes centros. Lá no começo de 2018, eles estavam focados no interior e queriam criar um modelo de franquia para grandes centros. E aí, para isso, eles vieram atrás da gente, que já estávamos num grande centro. E eles falaram, a gente trabalha nisso aqui e daqui a um ano a gente vai ter a saída total de vocês do negócio, que a gente vai monetizar vocês através do múltiplo que a gente tiver lá daqui a um ano. Então, assim, a gente ganhou uma entrada e a segunda parcela era depois de um ano com o múltiplo do faturamento que a gente tivesse em Goiânia. Só que essa segunda parcela, ela poderia ser revertida em ações ou em valor financeiro. Eles iriam escolher isso, os compradores iriam escolher isso, seria ações ou em parte financeira. O que aconteceu? 6 meses depois que eles compraram a gente, o mercado nosso se acirrou muito, a concorrência se acirrou muito pela entrada da Uber Eats e da Rappi em grandes centros. E em contrapartida, o que dificultou muito o nosso negócio aqui em Goiânia e nas outras capitais que a gente estava. E em contrapartida, a gente via o modelo crescendo muito nas cidades de interior, tá? E aí a gente eles pegaram e resolveram, não vamos mais trabalhar em grandes centros, a gente está gastando muito dinheiro para crescer nos grandes centros. A gente vinha crescendo, mas estava gastando muito para isso, o ROI disso não era interessante comparado às cidades de interior. Ele falou, então a gente não tem interesse mais de continuar em Goiânia. Bruno e Cauê, que era meu sócio na época e que trabalhavam muito pouco na operação, porque eles já eram combinados mesmo, eles já estavam saindo nesse processo aí. Toma aqui a participação de vocês em dinheiro. E Celso, se você pode escolher se você quer receber em participação ou em cotas da empresa. E aí eu optei por receber em cotas da empresa e nesse momento fui convidado também para assumir a área de marketing lá da Delivery Much. Então, nesse momento eu me tornei sócio do negócio. Não foi uma coisa extremamente planejada e pensada, foi muito mais acontecendo conforme a situação. Que é a cláusula de earnout, né, Celso? Earnout, exatamente. Me fugiu aqui, mas é o earnout, que é o ganho na saída, né? A negociação acontece agora, mas você tem um earnout que é depois de um determinado momento ali. Rafael, advogado, está acostumado com isso aí mais que eu. Fiz só uma vez. É isso aí. É isso aí. Celso, queria te pedir uma coisa. A gente está super engajado, o pessoal está fazendo bastante pergunta aqui, mais de 60 participantes, pelo que eu vi há alguns minutos. A gente pode continuar por mais uns 15 minutos depois das 19, até umas 19h15? Tranquilo, com vocês que mandam aí. Pessoal, fiquem aí atentos. Ao final, a Paloma, do Founder de Curitiba, vai falar um pouquinho sobre o programa do Founder. Vocês vão poder aprender um pouco mais sobre o que é o programa, como funciona, como participar. Então, aguardem para a gente bater um papinho sobre isso também ao final. Bom, eu queria conectar aqui com uma pergunta do Elcio Queiroz, que perguntou sobre marketing. E aí a gente conecta com essa resposta sua sobre a chegada do iFood, a entrada nos grandes centros, né? Sobre marketing, qual que é a estratégia de vocês para a entrada em uma nova cidade? É diferente o processo no interior? Sim, é diferente. Eu não posso abrir toda a estratégia, porque senão eu sou despedido. Mas é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente tem um tripé de investimentos aí que eu acho que todo mundo deve imaginar, que é o trabalho de marketing offline, forte, tá? Com mídia tradicional mesmo. E a gente está falando em cidade interior de rádio, outdoor, enfim, essas coisas, panfletagem, coisas que talvez não façam sentido em grandes centros. E a gente tem uma estratégia de investimento forte também em marketing digital, com conteúdos específicos para cidades, tanto em Google, Facebook Ads principalmente. E a gente tem uma área que é a de Growth, que fica acoplada à minha área, assim, junto, que a gente tem uma série de estratégias, geralmente também mais ligadas a digital, mas também tem Member Get Member, enfim, uma série de microestratégias ali de growth que a gente dispara para a cidade assim que a gente vai lançar ela. Então, é um investimento considerável que a gente faz na cidade e é diferente dos nossos concorrentes porque é muito mais um olhar para a cidade mesmo do que um olhar de investimento em marketing total. Tá? Bacana, muito legal. Bom, vamos voltar aqui para o começo da jornada, então. Né? O Anonymous Viewer novamente faz uma pergunta aqui. Ele perguntou se você teve medo de passar a sua ideia para os investidores e eles desenvolverem sua ideia, né, sem a sua participação.
Isso também é uma coisa que ainda quem está no estágio mais inicial do negócio tem. Eu, sinceramente, lá atrás até tive um pouco, mas não muito, porque logo eu entendi o que alguém me falou logo de cara. Eu acho que as primeiras pessoas que eu fui apresentar a minha ideia, eu ficava amarrando informação, né? Falava, mas e se? Não, isso aí eu não posso falar porque é estratégico e tal. Aí alguém, eu não lembro quem exatamente, me falou logo de cara, falou, cara, é o seguinte, se você quer que eu te ajude, me fala tudo a respeito do seu negócio, eu não vou roubar a sua ideia, eu tenho mais o que fazer. E, sinceramente, se a pessoa, no final das contas, executa a sua tarefa antes de você, é porque ela é mais capacitada e era ela que tinha que executar o seu projeto e não você. Isso é muito difícil de acontecer, tá, gente? Vamos pensar aí na vida de todo mundo e quantas pessoas estariam dispostas a parar tudo o que estão fazendo, todos os seus projetos, para executar um projeto que ela acabou de ouvir. E provavelmente, se ela acabou de ouvir e achou tão boa assim, ela vai virar e falar assim, cara, sua ideia é muito boa. Ou eu quero investir em você, ou eu quero executar isso junto com você, ou eu quero ser o seu sócio, nem que seja com 50%, porque eu achei a ideia tão boa que eu vou parar tudo que eu estou fazendo e executar ela com você. Mas, sinceramente, roubar e fazer sozinho, eu nunca vi isso acontecendo. Para ser sincero, nunca vi. Alguém fala assim, nossa, não, eu fui conversar com o mentor, ele pegou e executou a minha ideia. O Claudio Rio ali, talvez ele tenha visto alguém já, mas isso não existe. O que você tem a ganhar abrindo a respeito da sua ideia é muito maior do que o que você tem a perder. Resumindo. Na verdade, Celso, já que você falou que eu estou rindo aí, deixa eu explicar. Tem um tempinho já, eu sempre recebo pessoas querendo, falando que tem uma ideia, quer um orçamento para fazer um aplicativo e tudo. Eu recebi um casal um tempo atrás, eles estavam com a rescisão deles e queriam desenvolver o aplicativo. Aí eu, com jeitinho, como eu sempre faço, sugeri que eles validassem primeiro, fizessem como você falou, né? Rodassem no WhatsApp, enfim, várias formas de fazer a coisa. E eles estavam com medo de me falar a ideia. Eu falei assim, vocês estão com receio de me contar a ideia de vocês? Como que vocês validaram sem contar para ninguém? Né? Não, com os amigos, a família. Eu falei, cara, família, os amigos, ninguém vai falar que a sua ideia não é boa. Todo mundo vai falar, que legal, vai lá e tal. Mas pega dinheiro com eles, vamos ver se eles vão pôr dinheiro. Exatamente. Isso aí. Bom, olha só, falando aqui sobre essa história, né, da delivery, focado bastante no interior e tal. A Karen Colantoni, ela pergunta ela gostaria de saber, na verdade, mais sobre a escolha, né, por mercados no interior. Como é o impacto com os grandes concorrentes, a concorrência regional ou até de aplicativos próprios? Tá. Eu não sei se ela está falando em relação a aplicativos próprios, aplicativos do próprio restaurante, tá? Isso foi muito forte há uns 2 anos atrás. Hoje, a maioria dos restaurantes já enxergam que isso é inviável, porque o usuário não tem interesse nisso, tá? Todo mundo aqui prefere ter um aplicativo que tenha 200, 300 possibilidades de pedidos do que ter 200, 300 aplicativos instalados e que geralmente não acompanha a tecnologia dos principais players, como o nosso, por exemplo, ou dos nossos concorrentes, não tem as mesmas estratégias de marketing, não trazem as mesmas vantagens e benefícios em relação a cupom, estratégias de ativação de cliente, enfim, isso aí já é praticamente um problema vencido dentro do mercado, na minha opinião. Em relação aos nossos concorrentes no interior, sim, a gente tem em alguns estados, em algumas cidades, concorrentes locais, alguns deles dão trabalho para a gente, é normal, tá? E em relação aos grandes players, isso fica muito mais restrito a cidades muito próximas às capitais, tá? Hoje a gente está trabalhando com foco muito grande, cidades de até 300 mil habitantes, e sinceramente nenhum dos nossos concorrentes está olhando tão a fundo para isso como a gente está. E sinceramente a gente conhece muito melhor o cliente, como eu falei aqui no começo, o cliente do interior do que eles. Então, isso aí são alguns diferenciais nossos. Vocês atendem de 300 para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Mas até de 300... o mínimo, hoje, nosso foco é 30 mil habitantes, mas a gente chega a ter algumas cidades menores que 30 mil habitantes, tá? Que fazem parte, geralmente, de um cluster ali, junto com 2 ou 3 um pouco maiores, mas o foco nosso é cidades entre 30 e 300 mil habitantes. Aí, e, sinceramente, Cláudio... O pessoal perguntou se tem espaço, mas você pode pegar esse nicho aí, menos de 30 mil habitantes aí, ó. Cara,
E sendo bem sincero com vocês, tá? Eu fiquei muito surpreso com o volume de vendas que se pode fazer numa cidade de 30 mil habitantes. Muito surpreso mesmo. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente tinha uns 2 anos mais ou menos de entrega web, nós fizemos o teste de ir para Anápolis. E logo a gente, com 2, 3 meses, a gente achou que não era bom. O mercado de Anápolis era muito pequeno para a gente. Cara, hoje tem cidade de 30 mil habitantes fazendo quase o mesmo volume de vendas que a gente fazia em Goiânia há 3 anos atrás, entendeu? Então, assim, é realmente muito impressionante a capacidade de compra mesmo do cliente do interior. Cara, eu tenho um monte de pergunta para te fazer, mas assim, é muito bom saber que você vai seguir esse programa com a gente como mentor, né? Então, assim, tem algumas curiosidades aí que eu tenho aí em relação à operação tua aí, que eu acho que é fantástico, cara. Eu acho que esse aprendizado dessa jornada, por exemplo, quando você falou da questão do cupom e do acrílico. Depois eu queria que você contasse como que teve essa ideia, entendeu? Se isso foi um teste, se foi, cara, vamos fazer isso, ou foi uma coincidência, ou foi um data science que você rodou, entendeu? Se quiser, responde agora ou depois. Pode responder, cara, depois. Não, a sua ideia, a sua pergunta é boa, porque ela é de um ponto específico, mas ela serve para tudo. Cara, tudo é uma ideia que vira um teste e depois vira uma estratégia. Tudo. E isso aí foi exatamente assim, foi uma ideia, provavelmente algum franqueado lá teve, nem falou com a gente, mas, cara, aí alguém chegou à conclusão e falou, cara, esse cara rodou essa estratégia aqui de dar um copo que custou R$1 cada um em tal cidade e explodiu de vender. Aí, nossa, vamos replicar isso em outras cidades? Vamos, replicou. Cara, funciona. Aí virou estratégia, entendeu? Então, assim, foi uma ideia, que aí virou um teste, e aí depois virou estratégia. Quem é franqueado? Franqueado, você fala quem é o franqueado para você? Franqueado é a pessoa que opera a cidade. A gente está em 250 cidades, em cada uma dessas cidades a gente tem uma pessoa que opera ela. No nosso modelo antigo de negócio, ele era dono de 70% do negócio. Hoje, no modelo novo, como a gente faz o investimento, ele só realmente vende para restaurante, o trabalho dele é praticamente só comercial, aí a participação dele diminuiu consideravelmente e a gente que toca todo o marketing e tal. Tem uma pergunta exatamente sobre esse assunto aqui do Jonathan Gualberto, empreendedor aqui de Goiânia. Ele perguntou sobre a estratégia de entrada em novos centros e oferecer uma pegada de licenciamento exclusivo da Play Delivery em Goiânia. Você conhece? O que acha dessa pegada? Licenciamento, né, com foco na entrega. Sim. Cara, eu não conheço a Play Delivery, eu tenho vários hoje, depois até eu acho que muito inspirados, modéstia à parte, na Delivery Much, tá? Nos últimos meses aí vem surgindo vários concorrentes nossos. O grande problema é realmente entrar em um grande centro e concorrer com os grandes players, que eu não preciso nem repetir aqui quais são, né? Você vai ter muita dificuldade de convencer qualquer pessoa que seja, pode ser seu melhor amigo, a sair do aplicativo que ele usa para usar o seu, sendo que o seu provavelmente não vai ter a mesma usabilidade que esse que o seu amigo já está acostumado, não vai ter os mesmos benefícios e não vai ter os mesmos restaurantes. Então, assim, é muito complicado, sinceramente, fazer qualquer estratégia do tipo em uma cidade que já tem concorrência forte, tá? Legal. Bom, temos uma outra pergunta aqui, a pergunta do Fernando Fernandes, eu acho. Qual sua dica para eventual investidor em relação ao percentual ideal para oferecer na sociedade? Ele está perguntando como investidor, então, né? Imagino que, como empreendedor, o que ele deve oferecer para esse investidor de percentual. Acho que é a estratégia de diluição mesmo, Celso, talvez. Sim. Bom, eu acho que o Claudio, se ele fosse responder a minha pergunta, que talvez ele até conheça um pouco mais da literatura a respeito, né, do beabá, mas eu acho que o básico é que você nunca deve nem entregar ao seu investidor algo que seja tão relevante a ponto de te desmotivar a continuar na operação e nem pedir isso para um possível investido seu. E sempre deve pensar que isso vai acontecer mais vezes, sendo bem claro e específico. Vamos supor que eu esteja recebendo, eu recebo algumas, não tenho muitas investidas, mas recebo aí algumas ofertas para investir em startups. Cara, eu nunca me interesso e nunca entraria em uma startup que o cara me oferecesse mais de 40% do negócio dele se eu não for participar em nada da operação, porque eu sei que se eu pegar... Shark Tank style. Exatamente. Se eu pegar 45%, 50% da operação dele, eu vou estar desmotivando ele no médio prazo. Eu posso dar
1 milhão num negócio que não vale 500 mil, que ele vai estar desmotivado, porque ele fala, nossa, eu tenho um sócio aqui que é dono de metais, não faz porcaria nenhuma, não me ajuda em nada, e aí ele vai acabar desistindo do negócio, aí ele vai perder o dinheiro dele, o tempo dele, e eu vou perder o meu dinheiro também. E a ideia é sempre pensar que isso vai acontecer mais vezes. Então, por exemplo, você fala, não, eu vou entregar 30% para esse cara aqui na minha primeira rodada, porque eu continuo motivado com 70%. Só que isso vai acontecer mais vezes, e aí pro próximo você vai entregar mais 30%, aí você já vai ficar com 40%. Então, assim, é realmente pensar, se for investidor, tá? Eu não estou falando de cofundador ou de pessoas estratégicas que vão trabalhar com você. Se for investidor, é tentar oferecer menor participação possível, desde que isso também seja atraente para o investidor, se você precisa entender com ele, pensando que você vai ter que fazer isso outras vezes e pensando que você, depois de 5, 6 anos, vai precisar continuar engajado e interessado com aquela participação que você tem. Eu acho um exemplo famoso aí é do Thales Gomes, que vendeu a EasyTax depois de, sei lá, 5, 6 anos, mas por milhões de dólares, como ele gosta de falar, mas não tinha nem 5% do negócio mais, né? Exato. E aí o problema, a grande dica, eu acho que em relação a essa dúvida, né, é que você tem o momento certo de buscar investimento também. Então tem muita gente que busca investidor, mesmo que seja com um percentual saudável, por exemplo, 7%, 10%, mas no momento muito inicial do negócio. E aí ele gasta essa grana, não chega em lugar nenhum com essa grana, tem que buscar outra rodada, ele queima mais 5, 10, 15% de participação, aí ele chega em algum lugar, mas ele precisa de muito mais dinheiro, ele busca um fundo, e aí o fundo quer comer 15, 20, 30% de participação. Aos poucos esse cara vai deixando de ter controle sobre o negócio, de forma que grandes investidores, que são aqueles que de fato vão virar o jogo, por exemplo, uma Stone, como foi a sua experiência, esses caras nunca vão ter interesse em investir numa empresa que está super diluída, né? Então tem momento certo para buscar investimento. E no Founder, no finalzinho das 14 semanas do nosso programa de aceleração de startups, um dos temas é equity e funding, né, que é o assunto de investimento e participações societárias. Ali a gente estressa muito esse assunto, a gente fala de cada nível de investimento, desde o anjo até o seed, o pré-seed, como existe também, série A, série B, etc. Destrinchamos isso, trazemos empreendedores que já passaram por várias rodadas de investimento para falar sobre isso, e aí é muito aprendizado prático, dicas, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista mais prático e de negócio também, né? Uhum. Pessoal, mandem mais perguntas aí. A gente está aproximando aqui do final. Eu queria trazer a Paloma aqui também para a gente começar já a fazer uma interação para falar um pouco melhor do Founder, né, Celso? Isso. Fica à vontade aí. Legal. É muito bom, né? O Celso trouxe vários pontos aqui e eu já fui tomando nota, porque a gente é tudo empreendedor também, né? Que participa do Founder. Esse é um dos grandes diferenciais, inclusive, do programa, que é, né, de Founder para Founder, essas mentorias. E esses erros que, né, quando a gente faz o programa é muito mais barato, porque daí você fica meses e meses, né, tendo que errar sozinho em vez de aprender com o erro dos outros. Para quem entrou um pouquinho atrasado, então, meu nome é Paloma, eu, né, participo do Founder Institute a nível Brasil, e estou aqui representando hoje a nossa equipe, mas antes disso eu sou graduada do programa do Founder. Em 2015 eu participei do programa, e graduei com a minha startup, e, né, nos últimos 5 anos a gente tem rodado a empresa e fui lá, né, no headquarters, tive a oportunidade de fazer captação. Então, hoje, do outro lado, né, a gente está ajudando outros empreendedores, mas o programa do Founder me ajudou muito, por isso que, inclusive, eu estou aqui. Né? E daí eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que é o Founder. É um programa difícil, né? Ele é um programa seletivo, e os diferenciais, e daí eu vou abrir aqui para vocês uma apresentaçãozinha, é que o Founder Institute, ele não foca na startup, por isso eu não preciso, às vezes, nem de um CNPJ para entrar num programa. Eu posso estar, né, a gente trabalha com pré-seed, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas o foco do Founder é no empreendedor. A gente acredita que grandes pessoas que começam grandes empresas, né, não é a tua ideia, vai mudar, vai evoluir, né, e é você, essa essência do empreendedor que a gente quer desenvolver. Né? E o Founder é a maior aceleradora de startups do mundo, a gente já está com 10 anos de existência. A Del Ref, o nosso fundador, né, lá nos Estados Unidos, é um, né, veterano do mundo de startups no Vale.
e está democratizando o acesso a essa forma de fazer negócio já faz 10 anos. Então, a gente tem mais de 4.000 empresas formalizadas com CNPJ aqui no Brasil, né, é o equivalente. Aqui no Brasil, o Founder começa em 2015, que foi lá quando eu graduei num dos primeiros programas em Curitiba. Né, hoje a gente já está com 13 cidades, e aí Goiânia hoje se destacando, mas tem Founder no Brasil inteiro, tem algumas cidades também para abrir. Então, dá uma olhada, né? É muito importante essa conexão com o ecossistema local, então ver uma região que faz realmente sentido para o teu negócio. E a gente tem 1.200 mentores aqui no Brasil, assim como o Celso aqui com a gente hoje, que estão compartilhando a sua experiência em primeira mão em como fazer uma startup. O programa tem 4 pilares. A gente tem as sessões, que hoje são feitas 100% digitais, onde você vai conhecer os mentores dentro da temática da semana, equity in funding, como o Rafael mencionou. A gente tem a parte de legal também, hiring and onboarding, né, várias temáticas que todo empreendedor precisa passar por e pensar sobre. Nas sessões você também pratica o teu pitch e recebe feedback desses mentores qualificados. Semanalmente você tem a entrega dos assignments, que, né, na minha época a gente falava das missões impossíveis, que é realmente... O Founder não é um curso de MBA ou algo teórico, você vai colocar em prática fazer a tua empresa. Então, se você só quer saber sobre startup, esse provavelmente não é o programa para você. É suado, né, e é seletivo. Muito trabalho em equipe para exercitar a liderança e as mentorias, que é um grande diferencial do programa, como já foi, né, trazido aqui hoje. Tem dois perfis... Só um complemento aqui, que é uma dúvida muito frequente, né? Desculpa te interromper. Mas o pessoal questiona muito isso, né? De que o programa é prático, mas não é uma brincadeira, né? É algo real. Inclusive, o CNPJ, se não já estiver criado, ele deve ser criado no meio do programa, né? Então, a gente não simplesmente tem um programa prático. A gente cria startups quando ela já não está criada, né? Então, esse é um diferencial gigantesco do Founder para outros programas. Isso. E tem 2, praticamente, perfis, né? A gente tem 2 trilhas dentro do programa. Aquele empreendedor que está no PowerPoint ainda é super bem-vindo, não precisa ter um CNPJ, você pode estar sozinho, né? Você pode ser um empreendedor ali, né? Um empreendedor sem equipe ainda. Você ainda pode estar no teu emprego formal, não precisa largar tudo, o que a maioria das aceleradoras exige, né? Um comprometimento full-time em uma equipe. E daí você entra numa trilha de lançamento, onde você vai validar a tua ideia, vai expor isso para o mundo, né? Aqui o Celso trouxe a importância da gente compartilhar esse sonho e ir para o mercado. Se você já está full time, está querendo crescer, está querendo captar recursos, já tem um protótipo, já está com o mercado, a gente tem daí a trilha de crescimento, o growth, que daí vai focar mais nisso. O programa é o mesmo, as semanas e o acesso é o mesmo dos mentores, mas os desafios e o assignment variam um pouco e a exigência, claro, da tua entrega vai ser diferente. O Founder também não é só um programa, né, de 14 semanas. E daí eu tô aqui como graduada para compartilhar com vocês que é para o resto da vida. Então, porque o Founder vai ter uma opção de compra na tua empresa, e daí depois a gente pode tirar dúvidas sobre isso em outro momento. Eles vão te ajudar no momento certo. Aqui a gente já falou, né, captação de recursos, por exemplo, vai ter um momento certo que você vai levantar uma rodada de séries, né, semente ou até séries A, séries B, e naquele momento tem outros programas para graduados do Founder que daí faz sentido. O programa está 100% digital, então vocês estão tendo aqui uma experiência, né, virtual, mas está funcionando muito bem. Era uma coisa que o Founder já estava testando e começando a testar, e agora com a pandemia a gente foi 100% virtual, então no mundo inteiro todos os programas estão sendo virtual. A gente já tem turmas graduadas aqui no Brasil e está rodando bem legal. Depois a gente pode tirar algumas dúvidas. Destaque aqui daí para Goiânia até dia 20 de setembro inscrições, então se você ir no fi.co/join/Brasil, você tem acesso a cidade por cidade, dá para você escolher daí a cidade e ver, né, todas as cidades disponíveis, e cada uma delas tem, né, uma data diferente de início. Então, a gente sempre está com inscrições abertas em vários lugares do Brasil. Para entrar no Founder, você tem que fazer um teste de DNA empreendedor, né, um processo seletivo para ser, né, selecionado. Então, corre lá e faz o teu teste. A gente tem algumas opções também de bolsa de estudo. O Founder tem um custo de $599 aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, se você for ver, é bem mais caro, em outros lugares, né? A gente conseguiu
até pelo dólar, fazer um valor específico para o Brasil. E a gente tem daí algumas bolsas para reconhecer, não é uma bolsa social, né? Então não é para quem não tem recurso para entrar no programa, mas ela acaba ajudando. Então, a mulher que participar do processo seletivo e tiver a maior nota no teste de DNA empreendedor, está automaticamente concorrendo à Female Founder Fellowship, que é uma iniciativa do Founder para, né, ajudar a estimular mais mulheres ainda a empreenderem. A gente tem o Female Founder Initiative, depois alguma das, né, quem estiver por aqui e quiser acessar, tá aí o site, mas a gente está comprometido no Founder Institute a 40% do nosso portfólio mundial ser fundado por empreendedoras mulheres. Na minha turma, eu fui a única graduada mulher, e a gente vê isso se repetir no mundo de tecnologia, né? Mas a gente está aqui para dar boas-vindas a qualquer, né, mulher que quiser empreender. A média nacional no Brasil ainda está em 30%, mas a gente está chegando lá nos 40%, que é a nossa meta global. E Goiânia, super sucesso, teve 66% de graduação de female founders no último semestre, né? Então as mulheres são super, né, bem-vindas a concorrer a essa bolsa. A gente também tem bolsa para quem participou do Startup Weekend. Então, se você já participou de algum Startup Weekend, você pode qualificar. Se você é um founder que está trabalhando em curar, mitigar ameaças à saúde pública, a gente tem essa nova bolsa também que foi lançada durante a pandemia para ajudar empreendedores nesse momento crítico, né, em ajudar a saúde pública. Alguns parceiros globais, a gente tem nacionais, a gente tem muitas parcerias chaves dentro do Founder para ajudar o empreendedor em vários estágios, inclusive nossos parceiros de investimentos, nossos parceiros de ecossistema, né, que é para ajudar o Founder realmente a conseguir dar continuidade às suas ideias. E aqui um destaque especial para os nossos legal partners. É muito importante ter essa parte legal desde o início da tua startup, né? A gente, às vezes, tem essa mania de pedir pro irmão, pro primo, que é advogado, para fazer, né? A gente já ouviu alguns termos legais aqui hoje sobre, né, investimentos, termos de diluição, como que funciona a vesting. Então, para todos os hubs, a gente tem parceiros legais que vão ajudar você durante o programa e tem um preço diferenciado para quem participa do Founder, para desde o início você ter acesso aos melhores, né, advocacias no país que entendem startup, que é, né, algo bem específico no ramo de advocacia. Só por você estar participando nesse evento de hoje, você já está convidado e se sentindo parte de participar desse movimento massivo transformador que é o Founder Institute aqui no Brasil. A gente está comprometido a fazer o Brasil acontecer, a gente está comprometido a gerar pelo menos 100 empregos no Brasil por meio das empresas do portfólio que graduam do Founder. Todos os nossos diretores não recebem salário, então aqui vocês conheceram o Rafael, o Cláudio, todos os nossos mentores não recebem salário, inclusive eu, do Founder Institute Brasil. A gente entra no equity de vocês, no equity pool, porque quer realmente fazer e garantir que vocês têm maiores chances de dar continuidade. Então, mesmo o course fee vai direto para o headquarters, a gente está comprometido aqui a fazer empresas significativas e duradouras. Hoje a gente não vai ter tempo, mas na terça que vem a gente tem um momento só de tirar suas dúvidas sobre o Founder. É nesse mesmo horário, 6 horas da tarde, você pode se inscrever gratuitamente lá no mesmo lugar que você se inscreveu para esse evento. E lá a gente vai entrar daí nos detalhes de equity, de como que funciona o equity pool, do que vocês precisam saber e dos detalhes do programa. Né, eu vi que algumas perguntas já chegaram aí, mas daí a gente se encontra então na próxima terça-feira. Se você ir no fi.co também, tem muita informação lá, né? A maior parte das dúvidas está online também, dá um Google que tem muita informação disponível. Vamos colocar esses links que você colocou aí, da questão dos fellowships, vamos colocar tudo Isso. lá vamos colocar no próprio Instagram aí para facilitar para a galera, tá? Depois a gente coloca lá para vocês. Tá? E falando aí do próximo evento, Paloma, o Marcelo, que é um parceiro nosso, é mentor também do programa, o próximo evento, ele que vai estar com a gente. Marcelo, que é aí um empreendedor aí, é o cara que fica virando, né, um jogo o tempo todo aí, né? Ele era repórter, virou Curta Mais, criou o Curta Mais, um negócio bem bacana na área de entretenimento. E agora com o Covid ele lançou aí o Drive-In, que já é o maior drive-in aí do Brasil. Agora ele vai contar essa história na próxima terça, tá bom? Muito legal. Isso então, aí, pessoal, fi.co/join, que tem todos os eventos que vão rolar. Eu vou jogar aqui no chat. Eu vi que o pessoal está perguntando também como que eu abro o CNPJ,
Nesse YouTube que eu acabei de mandar, tem todos os webinars antigos que a gente já fez da terça, e tem um deles que é só sobre legal. Em Fuçada também tem muito conteúdo pronto, né, já disponível. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje, todos os nossos participantes que ficaram com a gente até o final, Rafael, Cláudio e principalmente Celso, que, nossa, foi inspirador mesmo, e eu acho que muitos dos nossos empreendedores, né, tiraram muito conteúdo bom daqui hoje, vão reassistir esse vídeo depois. A gente vai ficando por aqui, obrigado a todos, uma boa noite. Valeu, muito obrigado, pessoal, obrigado pelo convite. Um abraço, Rafael, um abraço, Cláudio, obrigado, Paulo. Prazer, um abraço. pessoal. Pessoal, só o último detalhe aqui, quero convidar todos para seguir o nosso Instagram, Instagram de Goiânia, né, founder.institute.gyn, né? GYN. Será um prazer, a gente vai falar bastante aí dos próximos eventos lá. Estão convidados para seguir a gente e acompanhar essa jornada. Celso, muito obrigado pela participação. Vai ser um prazer ter você como mentor do nosso programa 2020. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço, Rafael. Paloma, muito obrigado também aí pela obrigado. participação no evento nacional. Excelente noite a todos, pessoal. Abração. Valeu, galera. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.